por febre oropouche. 2 mulheres morreram no estado da Bahia, que sofre com essa febre. Eu converso agora com o doutor Fernando Chagas, que conta pra gente o que vem a ser a oropouche. Doutor, bom dia, alegria em ter o senhor com a gente aqui mais uma vez. Primeiro vamos explicar que febre é essa. E depois, 2 mortes confirmadas no Brasil, doutor. Bem-vindo. Bom dia, Bruno. Bom dia a todos que estão agora nos assistindo. Pois é, Bruno, um nome um tanto quanto diferente, né? Febre do oropouche. Oropouche, na verdade, foi o local onde primeiramente se isolou o vírus, que era um país aqui da América Central, que é o Trinidad e Tobago. Acabou ficando esse nome, febre do oropouche, e que é uma doença que às vezes parece demais, parece muito, por conta da forma de apresentação, com a dengue e com a chikungunya. Inclusive o vírus que provoca essa doença, a febre do oropouche, a doença, e tem o vírus que provoca ela, é um vírus da mesma família do vírus da chikungunya. Por isso que os sinais e sintomas acabam se apresentando de forma muito parecida. Então é muito comum que a pessoa tenha a febre alta, que é a grande característica da doença, né? Dor no corpo, dor ao redor dos olhos. Parece muito a dengue de fato, né? Quando a gente começa a descrever assim. Mas também pode dar aquelas dores articulares que a gente acaba lembrando mais da chikungunya. E ele tem uma característica um pouco diferente, que é o seguinte: ela pode se apresentar de forma bifásica. O que significa isso? Bi significa 2. Bifásica significa o seguinte: a pessoa pode apresentar inicialmente esse quadro, dor de cabeça, dor ao redor dos olhos, febre, nos 3 primeiros dias melhorar em seguida, depois volta a apresentar novamente os sinais e sintomas, em média 24 horas depois, como se a pessoa estivesse novamente adoecendo, na verdade é a mesma doença, só que ela melhora e volta, e a pessoa pode ficar assim com essa febre por mais tempo, podendo até passar mais de uma semana. Então, como você bem falou, teve esse caso aí de 2 mortes que estão em investigação, possivelmente da oropouche, sim. Uma foi oficialmente confirmada, a outra está em fase de confirmação. E tem uma terceira também, uma terceira morte, um terceiro óbito, que é o que está mais preocupando a gente, que é uma morte de um bebê abaixo de 6 meses de idade, lá em Pernambuco, e que cada vez mais, Bruno, assim como aconteceu com a Zika, a gente está concluindo que essa doença ela pode pegar gestantes e pode causar aqueles mesmos problemas extremamente sérios, extremamente devastadores nos bebês, como aconteceu com a Zika, que é a microcefalia ou o óbito, a perda da criança ainda no ventre da mãe. Então entra o alerta aí, porque a gente já passou de 7 mil casos, já estamos chegando em 8 mil casos em todo o Brasil. Pernambuco já está chegando a 90 casos, então chega o alerta, abre o alerta aí para que as gestantes tomem muito cuidado, usem repelente e se cuidem para evitar pegar esse vírus, para evitar pegar essa doença. A questão da transmissão, para você ter essa doença, como é que funciona essa questão do cuidado para evitar ter essa doença? Pois é, Bruno, como você bem colocou, eu falei aqui do cuidado das gestantes, né? Porque é o seguinte, essa doença ela é transmitida por um mosquito diferente da dengue, porque a dengue, a chikungunya, a zika, a gente sabe que é transmitido pelo Aedes aegypti, né? Aquele mosquito um pouco maior, que tem 2 manchinhas brancas nas patas, a gente sempre lembra do Aedes aegypti. Só que a febre do oropouche, o vírus que causa a doença, ele é transmitido tanto pelo Aedes aegypti. A gente sabe que a transmissão pelo Aedes aegypti é menor, por exemplo, é mais fácil o Aedes transmitir a dengue, a chikungunya, do que propriamente a febre do oropouche, mas ele pode transmitir também, mas também ele é transmitido pelo maruim, que é aquele mosquito menor que a gente conhece, que é muito comum na nossa região, e estamos investigando, já se encontrou o vírus. Aí sim acabou assustando um pouco a todos nós, porque se encontrou o vírus também dentro da velha muriçoca, a muriçoca que a gente conhece bem, né? A gente não pode afirmar que a muriçoca pode transmitir a febre do oropouche ainda, mas devido à explosão de casos no país, acredita-se nessa possibilidade, que talvez o vírus tenha sofrido algum tipo de mutação e que ele possa estar sendo transmitido também pela muriçoca. E aí sim, a gente teria que ter um cuidado redobrado, porque a muriçoca está dentro da casa de todos nós e entra aí o risco de transmissão, especialmente para crianças muito pequenas, idosos e as gestantes. Então vem a questão aí mais uma vez, reforçando a questão da importância do repelente, não é isso?
Exatamente, Bruno. Principalmente mulheres que estão agora em fase que estão no planejamento aí da gestação ou que estão gestantes nas primeiras semanas, especialmente elas, mas os idosos também, crianças. Os repelentes, a gente sempre orienta, existe uma substância que é bom as pessoas pesquisarem no repelente, chamado icaridina. Por que icaridina? Porque existem várias substâncias dentro desses diferentes repelentes, mas a icaridina a gente acaba orientando mais porque é que pode ser usado em todas as populações, inclusive crianças muito pequenas, porque tem alguns tipos de repelentes que crianças muito pequenas não podem utilizar. Então, usar esses repelentes, especialmente no finalzinho da tarde, que é quando aumentam essas muriçocas, esses mosquitos, aedes, e todos eles vão buscar alimento, ou no iniciozinho da manhã. Importante demais isso. Um grande abraço, obrigado pela participação com a gente agora, doutor Fernando. Boa sorte aí na sua caminhada, tá bom? Eu que agradeço. Um forte abraço, Bruno. Um ótimo final de semana. Sempre tem uma alegria ter o senhor conversando com a gente agora. Gente, nas primeiras horas do dia de hoje,